Então, gente, neste domingo nós vamos falar da entrada triunfante de Jesus em Jerusalém. Esta passagem é chamada de procissão de ramos, né? Pois bem, naquele tempo, Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. E quando ele estava se aproximando de Betfagé e de Betânia, ali perto do Monte das Oliveiras, que foi ali onde Flávio Joséfo diz que a tradição judaica indicava que o Messias apareceria, tá certo? Eu falei aí Betfagé e Betânia, eu vou explicar para você rapidamente o que significa isso. Betfagé é o nome que significa casa de figos. Isso aí numa alusão ao fruto abundante que dá ali naquela região. Ele fica assim na metade do caminho entre Betânia, né, e Jerusalém. E segundo os estudiosos, essa cidadezinha teria sido fundada por Melquisedeque. Pois bem, Betânia, o que significa? Significa casa das graças de Deus e também significa casa das tâmaras verdes, tá certo? Vamos continuar então. Jesus, ele enviou 2 discípulos, muito provavelmente Pedro e João, né, o João Evangelista, dizendo para eles: ide ao povoado ali em frente, logo na entrada encontrareis um jumentinho amarrado, que nunca foi montado. Desamarrai-o e trazei-o aqui. Se alguém, e aqui, olha, claramente seria uma pessoa conhecida de Jesus, esse alguém, né? Jesus conhecia ele da comunidade. Pois bem, se alguém por acaso vos perguntar: por que desamarrais o jumentinho? Aí vocês responderão: o Senhor precisa dele. E aqui mais uma observação que eu quero colocar para vocês. Algumas pessoas estudiosas entendem que esse termo deve ser considerado como equivalente, né, o Senhor, equivalente a Jeová, ou seja, uma referência à divindade de Jesus e a sua identificação com o Deus do Antigo Testamento, bem como com o Messias, né? Tá bom? Justino, que é um historiador, Justino Marte, né, ele citou um texto de Gênesis como uma profecia messiânica cumprida por esta ação de Jesus, que diz lá assim: amarra a videira o jumentinho, acepa o filho da jumenta, lava com o vinho suas vestes, com o sangue das uvas o seu manto. Gênesis 49, no versículo 11. Ok? Então vamos voltar aqui para o nosso assunto. Os enviados, né, o Pedro e João, partiram e encontraram tudo exatamente como o Senhor disse para eles. E quando eles estavam amarrando o jumentinho, os donos lá perguntaram, né, por que está eles amarrando o jumentinho? E eles responderam: o Senhor precisa dele. E levaram o jumentinho para Jesus. Então, nesse momento, eles puseram os seus mantos sobre o animal, né? Sobre o lombo do animal, e ajudaram Jesus a montar nele. E enquanto Jesus passou, o povo estendia suas roupas no caminho, né, para que o jumentinho com Jesus passasse por cima das suas roupas. E quando eles estavam chegando já perto da descida do Monte das Oliveiras, a multidão aos gritos, né, e ali cheia de alegria, começou a louvar a Deus por todos os milagres que tinha visto. Eles já sabiam quem era Jesus. E eles gritavam: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. No meio da multidão, alguns fariseus, né, como sempre, disseram para Jesus: mestre, repreende teus discípulos. E aí Jesus respondeu a eles: eu vos declaro, se eles se calarem, as pedras gritarão.
as pedras gritarão. Aí o rei, nesse caso, está sendo descrito como humilde, né? Montado num jumento. Ao contrário do que faziam os imperadores, os reis, né? Os príncipes da época, que vinham naqueles cavalos mais formosos que tinham e tal. Jesus foi um jumentinho. Tá? Na cabeça dos judeus, os sumos sacerdotes, os fariseus, essas gente aí, Jesus jamais seria considerado um rei ou então um Messias, justamente por causa desse sentido de humildade, né? Mas tudo estava profetizado pelos profetas Isaías e Zacarias. E vou colocar umas passagens aqui para você entender o que eu estou dizendo. Passai, passai pelas portas, preparai o caminho ao povo, abri a estrada, retirai dela as pedras, alçai o estandarte para convocar os povos. Eis o que o Senhor proclama até os confins da terra. Dizei a Sião, eis, aí vem o teu Salvador, eis com ele o preço da sua vitória. Ele faz-se preceder dos frutos de sua conquista. Isso aí está em Isaías, no capítulo 62, de 10 a 11. Mas também Zacarias falou: exulta de alegria, filha de Sião, solta gritos de júbilo, filha de Jerusalém. Eis que vem a ti o teu rei, justo e vitorioso. Ele é simples e vem montado num jumento, no potro de uma jumenta. Zacarias 9:9. Tá certo? Muitos líderes religiosos judeus até desejariam que Jesus assumisse um papel de revolucionário, né? E que pelos poderes que ele já tinha demonstrado, os prodígios que ele já tinha feito, esses religiosos achavam que Jesus tinha o poder de derrubar o domínio romano. Mas Jesus entrou em Jerusalém como um rei, né? E não como um guerreiro. E isso aí, gente, demonstra que o seu reino não seria desse mundo. Jesus realmente recusava-se a tomar parte do nacionalismo fanático reinante naquela época. Tá certo? Existe muito, e a gente ouve muito, né, nessa época da Páscoa, a palavra Hosana, né? Hosana, ela significa uma saudação assim, tipo, salve, louvamos-te. E também ela significa salve agora, ou ajuda, pedimos-lhe. Na verdade, o povo estava apenas repetindo as palavras do Salmo 147, no versículo 1. Louva, ó Jerusalém, ao Senhor, louva o teu Deus, ó Sião. Ou então, o Salmo 117, no versículo 24. Este é o dia que o Senhor fez, seja para nós dia de alegria e de felicidade. É isso aí. Esse grito de Hosana tornou-se uma exclamação de júbilo. Diz até a tradição que Jesus teria entrado pela porta dourada de Jerusalém. Talvez você nunca tenha ouvido falar disso, mas eu vou lhe dizer. Essa porta, ela ficava assim ao leste do santuário. E como a gente lê em Ezequiel 44, no versículo 2, essa porta dourada deveria ficar fechada, menos, é claro, para o Rei dos Reis. Então o Senhor disse-me, esse pórtico ficará fechado, ninguém o abrirá, ninguém aí passará, porque o Senhor, Deus de Israel, aí passou e ele permanecerá fechado. Aí vamos falar aqui um pouco também, que você sempre leva ramos, aquelas coisas todas e tal, né? O que é que se trata isso? Os ramos e as vestes para aclamação ao Rei Jesus. Esse gesto, gente, ele simbolizava na tradição judaica um triunfo. Isso aí está citado em Levítico 23:40. No primeiro dia tomareis frutos de árvores formosas, folhas de palmeiras, ramos de árvores frondosas e de salgueiros da torrente.
e alegrar-vos-ei durante 7 dias diante do Senhor vosso Deus. Eu estou trazendo tudo isso aqui para lhe dar embasamento, né? Para você não ficar só aquela coisa do romantismo, né? Ouvindo falar e sem entender direito do que se trata. Lembremos que tudo isso se deu no período da festa dos tabernáculos, quando eles estavam no êxodo, saindo do Egito, vindo para a terra prometida. Nessa época, eles usavam ali as vestes deles junto com os galhos de as folhas de palmeira para fazer as chamadas tendas, né, tabernáculo. Pois bem, a gente lê também em Apocalipse, no capítulo 7, no versículo 9, uma alusão a esse momento. Depois disso, vi uma grande multidão que ninguém podia contar, de toda nação, tribo, povo e língua, conservavam-se em pé diante do trono e diante do Cordeiro, de vestes brancas e palmas, né, na mão. Por causa disso, a cena do povo recebendo Jesus com as palmas, né, e cobrindo seu caminho com elas e também com suas vestes, né, como está dito no texto, se torna assim muito simbólico e importante. Agora veja, na igreja ortodoxa, né, no domingo de Ramos, ele é chamado de entrada do Senhor em Jerusalém, tá certo? Sendo assim uma das 12 grandes festas do ano litúrgico, né? Além de marcar o início da Semana Santa, lá na igreja ortodoxa. Lá, o dia anterior à procissão de Ramos é conhecido como Sábado de Lázaro, tá? E ali se comemora a ressurreição de Lázaro, que foi feita por Jesus, tá certo? No sábado, ou seja, no dia anterior, os fiéis geralmente preparam as folhas de palmeira, né, trançando-as na forma de cruz, antes da procissão do domingo. E lá também a decoração das igrejas e as vestimentas dos sacerdotes são alteradas para uma cor festiva, né? Um dourado na tradição grega e um verde na tradição eslava. Olha, gente, eu espero ter dado um pouco mais de conhecimento sobre o que representa essa festa. Procurei fazer um resumo muito assim, sintético e acrescentar algumas informações que eu sei que vocês gostariam de saber. Vá lá para a missa e o padre vai dizer muito mais coisa para você. Tá certo? Shalom, Pai.